Recentemente eu aprendi a mexer com um desses e, sinceramente, eu esqueci. Como é que se resolve? Em pouco tempo eu aprendi a mexer no cubo mágico e em pouco tempo, sem mexer nele, eu esqueci totalmente como é que faz. Não totalmente, mas eu tô apanhando 10 vezes mais pra resolver do que quando eu aprendi a primeira vez. Vamos falar a verdade, eu não quero ficar passando uma mensagem, uma metáfora aqui sobre o cubo mágico para vocês e simplesmente falar que isso é uma metáfora para a tua vida. Eu quero te mostrar o que eu estou entendendo com a análise da minha vida e com uma metáfora muito estúpida do que é um cubo mágico e como a falta de persistência, a falta de consistência na tua vida pode estragar tudo o que você adquiriu de conhecimento no decorrer dela. O cubo mágico ele é algo simples de se resolver, uma vez que você entende qual é o algoritmo por trás, qual que é o truque por trás. Porque todo mundo que já sabe como resolve, você primeiro faz a cruz com base nas cores certas, então o branco com laranja tem que estar alinhado, o verde e branco tem que estar alinhado, tem que estar todas as cores alinhadas com o centro, certo? Com o centro, e você fazer uma cruz aqui. O truque é simples. Depois da cruz, você finaliza o branco com todas as cores alinhadas ao centro da primeira base. Então, vamos pegar ele de cabeça para baixo, branco todo feito. Você só tem que completar a tua base. E isso é interessante pelo simples fato de que, assim como tudo na vida, você tem que ter um início, você tem que ter uma base. É uma metáfora besta, é uma metáfora estúpida até eu estar trazendo aqui, mas é a metáfora que hoje eu particularmente estou precisando e eu acredito que muitos aqui também. Estou fazendo isso no dia 28/12/2025, somente porque eu decidi uma coisa: eu vou reestruturar a minha base. Graças a Deus, só coisas boas têm acontecido comigo hoje em dia. Eu tenho caminhado para um futuro muito mais interessante do que eu imaginava há 6, há 8, há 1 ano atrás. E a ser sincero, eu ainda não sinto que eu tenho essa base. Tá, eu tenho um emprego estável maravilhoso, eu tenho uma família incrível, amigos que estão aqui para mim, para o que eu precisar, mas a base que eu procurei a vida inteira tá aqui, atrás dessa câmera. Antes mesmo de todo mundo falar sobre o Creators Economy, sobre técnicas de algoritmo, como viralizar na internet, eu era uma das crianças com 10 anos de idade, um celular velho e um sonho. Não é o sonho de me tornar famoso, não é o sonho de ganhar dinheiro com a internet. Essas coisas são banais e são superficiais demais para estruturar e sustentar a minha vida. Dinheiro nunca foi um objetivo, ele é consequência dos meus atos e eu nunca gostei dessa caça ao tesouro sem propósito, sem motivo. As pessoas buscam hoje dinheiro só porque acham que isso vai ser o sustento da vida delas, vai ser o sustento dos frutos delas, e elas não entendem o quanto isso é superficial. Claro, eu não vou ser hipócrita, que nem muitos dizem aqui, que falam dinheiro não é tudo. Não, o dinheiro sustenta muitas partes materiais da tua vida, mas se o seu psicológico não tá bom, se o seu espiritual não tá bom, se você tem algum problema na tua vida, dinheiro não vai resolver, a não ser que seja boleto no final do mês. Aí o dinheiro resolve. É o único problema que o dinheiro resolve. O meu maior erro é achar que dinheiro ia ser a base da minha vida, quando na verdade agora que eu tenho essa base, eu me sinto incompleto. Eu sinto que eu batalhei, eu lutei, eu cheguei aonde eu queria, mas tudo isso foi uma base fraca. É como se não tivesse sustentando aquilo que eu realmente desejo perseguir. Então a metáfora do cubo mágico encaixa bem aqui, porque o dinheiro ele é consequência de tudo, ele deveria estar no topo, e há muitos ele é a base, e nem sempre uma base dessas pode sustentar, porque se não tiver alinhado com o seu propósito, você nunca vai resolver sua vida. Só quando você entende que dinheiro é consequência daquilo que você conquista, da busca pelos seus objetivos reais, é que tudo se alinha. É que tudo começa a fluir para você conseguir desenvolver mais. E uma vez que você conquista aquilo que você busca, se torna muito mais fácil você estruturar o meio. Tudo começa a fluir. Uma vez que você tem uma base sólida, você começa a construir um caminho. Depois que você estrutura a primeira linha, você tem um algoritmo pronto, já tem então um método pronto, uma vida estável, financeiro organizado, guardando dinheiro. O caminho para uma vida melhor é um método pronto, é um algoritmo pronto, assim como no cubo mágico. Para você consertar qualquer um desses lados, então, por exemplo, eu vou bagunçar para vocês verem. Como vocês podem ver agora,
o cubo está com uma peça no lugar errado e a peça correta, ela tá aqui. Esse azul com vermelho deveria estar aqui, azul e vermelho. No cubo mágico, existe um algoritmo, existe um método, existe um jeito que todo mundo já fez e dá certo. Independente de quantas vezes você tente, vai dar certo. Na vida, por mais que muitos digam que não, existem meios para você estruturar uma vida melhor. Você precisa guardar dinheiro. Vamos dizer que isso aqui seja a peça do para eu conquistar uma casa, eu preciso guardar dinheiro. Não tenho dinheiro suficiente, vou ter que trabalhar mais. Existem caminhos, métodos que não são infalíveis, mas são jeitos de você conquistar o que você deseja. São caminhos que todo mundo tem que passar, são caminhos que todo mundo tem que viver para conseguir chegar à solução. No cubo mágico a gente chama isso de algoritmos, ou seja, eu pego o azul com vermelho, alinho com o centro e jogo pro lado oposto, porque eu quero jogar ela aqui, então eu jogo ela pro lado de cá, subo, certo? Volto, desço, volto mais uma, subo aqui e alinho. Agora está tudo alinhado novamente. A real é, na vida, você tem que estruturar uma base, você tem que começar de um lugar estável. Pelo menos o seu financeiro, ou é bom e importantíssimo a gente falar que o financeiro não é a base mais importante. Não é. É claro que R$200, que R$300, R$400 para pagar um boleto ia ser incrível na vida de qualquer um, mas não é a parte mais importante. Eu entendendo isso hoje, eu teria focado muito mais em outros quesitos da minha vida antes de começar a focar no meu financeiro. Inclusive, um dos maiores perrengues que eu já passei foi procurar demais o meu financeiro ao invés de estabelecer o meu espiritual, o meu sentimental, o meu mental. É sempre 1000 vezes mais importante você estar saudável e entender que tudo isso é uma fase na tua vida do que você ter dinheiro no bolso e simplesmente gastar que nem... Eu gosto muito da história dos meus avós. Eu tenho um avô que tinha dinheiro demais, não um dos caras mais ricos. Ele perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro dele por causa de mulher e carro. Financeiro é bom, mas se você não tem uma mente estável, você vai gastar esse dinheiro com lixo, você vai gastar esse dinheiro com qualquer coisa que não vale a pena de verdade e que não vai mudar a tua vida. E quando você chegar aos 40, 50, 60 anos de idade, você vai olhar pra trás e perceber que você não deixou nada, nem pra você, nem pros seus filhos, nem pros seus netos, porque no final você gastou tudo isso com carro e mulher. Então é sempre importante você entender isso. É importante você entender e não fazer a burrada que eu fiz de correr atrás de dinheiro, mas correr atrás de melhorar a tua cabeça. A minha cabeça ficou pior. Eu acho que eu fiquei 10 vezes, 15 vezes mais louco procurando dinheiro do que quando eu comecei a cuidar do meu emocional, quando eu comecei a cuidar do meu mental e comecei a entender que eu não tenho que agradar todo mundo pra ser feliz. E que a felicidade, ela tá nos pequenos momentos, tá num cubo mágico de R$6, R$6, R$7, eu nem lembro quando eu paguei isso aqui. Mas a real é, a vida, ela não começa quando você tem dinheiro no bolso. A vida, ela só começa quando você começa a desejar ter uma vida melhor. E para desejar isso, você tem que ter foco, você tem que ter objetivo, você tem que ter sonhos, você tem que ter uma mente estável e condizente com a realidade. Você tem que entender que muito provavelmente o seu salário de R$2.000 não vai ser o suficiente para você viver a vida dos seus sonhos, mas ela pode ser um começo para você tentar estruturar e você pelo menos ter apoio financeiro para fazer tudo o que você precisa fazer, todos os métodos que você precisa fazer para conquistar aquilo que você realmente deseja, porque o dinheiro não vai te dar essa oportunidade. Você pode ter R$1 milhão na conta, se você não tiver mentalidade, se você não tiver um sentimental, um emocional forte, você vai perder esse 1 milhão em 3 semanas. E é aí que entra a parte mais interessante de tudo. Vamos colocar que cada um desses quadradinhos aqui dentro do cubo mágico seja simplesmente um aspecto da tua vida. Então aqui na base você tem o seu financeiro, você tem seu emocional, você tem a tua família, você tem teus amigos, você tem teus estudos, você tem N coisas diferentes, cada um dos aspectos base da vida de qualquer um. Se você tem tudo isso alinhado, e alinhado não significa, estou ganhando bem, eu tenho trabalho, eu tenho um sustento todo mês, eu consigo pagar minhas contas todo mês,
eu não tenho dívidas, eu não tô ansioso, eu não tô em depressão. Quando você consegue alinhar todos esses aspectos, e não é impossível alinhar isso, você não precisa de um psicólogo para alinhar o seu emocional, você pode fazer isso sozinho se você não tem condições de fazer isso. É claro que o profissional vai te ajudar, mas é importante você entender que você tem todas as ferramentas que precisa para lidar com você mesmo no seu dia a dia. Depois que você tem tudo isso alinhado, você começa a traçar planos. Ou seja, eu vou comprar uma casa nova, eu vou guardar dinheiro para a casa nova. Não significa que você vai ter o dinheiro aqui, porque aqui não é a tua base, aqui não é o teu topo, aqui não é a tua solução. Sua solução tá aqui ainda. Você ainda vai conquistar, mas você vai guardar dinheiro para comprar sua casa, nem que seja R$100, nem que seja R$200, nem que seja R$1 por dia. Você vai guardar um dinheiro para poder fazer sua casa. Ah, eu quero viajar, você vai guardar dinheiro para viajar. Ah, eu tenho partes de mim, da minha psique que eu não consigo entender ainda, então você vai economizar um dinheiro ou vai fazer algumas mudanças na sua rotina, nos seus gastos para tentar pagar uma psicóloga ou até mesmo fazer hora extra, alguma coisa para poder financiar isso. Depois que você alinha o teu meio, que é aqui, depois da sua estabilidade, você começa a encontrar meios para melhorar a si e a melhorar a tua vida, não hoje, mas no amanhã, você começa a ter a vida mais fácil, porque tudo se torna algoritmo, tudo se torna método. Por quê? Quero resolver minha casa, você muda, faz o algoritmo de vou guardar dinheiro. Então você mexe as peças aqui, nada sofre embaixo, mas agora você resolveu mais uma parte, que é criar o famoso peixinho. Quem conhece de cubo mágico sabe que a gente tem que fazer o peixinho para poder então continuar a resolver o cubo mágico. Aí você vai mover seus palitinhos, fazer o seu método padrão, e aqui você consiga resolver a tua última parte. A última parte da tua vida, a parte mais essencial da tua vida. A tua jornada tá aqui em solucionar a tua vida. A tua vida é o cubo mágico. Você tá aqui para solucionar ela, para você conseguir lidar com o melhor dela, não importa como seja. Eu tô te dando essa metáfora porque, literalmente, depois que você resolve a base, tudo se vira método, tudo vira algoritmo, tudo vira um passo a passo pronto para você resolver isso. E quando tudo vira método, tudo vira um jeito de resolver, você só tem que seguir. Eu fiz o código aqui por fora porque o foco não é te ensinar a lidar com o cubo mágico, é ensinar você a lidar com a tua vida. Depois de um certo momento, você chega a um ponto em que parece que tá tudo... Opa, não tá tudo resolvido. Por que que não tá tudo resolvido? Se você tá com sentimental bom, se você tá com um emocional bom, se você tá guardando dinheiro, tudo fluindo na tua vida, o que que falta? Aqui no Cubo Mágico, eu tô a um último passo de resolver o Cubo Mágico. Literalmente, dessa vez eu tive sorte, parece até algo engraçado, porque eu tive a sorte de cair justamente no último passo, porque normalmente ou é o penúltimo ou é o último passo. Por sorte eu estou no último passo e assim, totalmente aleatório, não foi só para eu poder jogar isso no vídeo, isso aqui foi realmente aleatório. Quando você alinha toda essa face, você normalmente cai no cenário onde você tem que pegar esses dois alinhados assim, que estão paralelos um ao outro, e jogar para trás, fazer um código que vai te jogar para esse finalzinho aqui, que é paralelos, só que uma linha toda alinhada. E partindo daqui, você faz um último código e resolve a vida. Engraçado porque eu me sinto nesse momento hoje, procurando entender qual que é o último passo, qual que é o passo que eu preciso fazer para chegar na vida que eu tanto desejo. Sempre tive um objetivo de vida, e esse objetivo de vida era viver da escrita. Hoje eu percebo que talvez eu não esteja tão alinhado quanto eu esperava estar. Eu acredito que existem barreiras pessoais que me impedem, por exemplo, de chegar aqui. Inclusive, quando eu comecei esse vídeo, eu parei nessa última etapa, literalmente tentando resolver ele, e eu não conseguia. Agora que eu olhei e intuitivamente eu lembrei o que eu precisava lembrar para poder resolver ele, mas quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não sabia, eu travei. E talvez essa última etapa seja a mais complexa e ao mesmo tempo a mais intuitiva,
que a gente passa nessa vida aprendendo N coisas diferentes, aprendendo N habilidades, adquirindo conhecimento desde o momento que você sai da barriga da tua mãe. Todos os dias você aprende algo novo, nem que seja por mais superficial que seja. A última etapa, ela é a mais simples, como se você já soubesse. Porque no fundo, você sabe o que você tem que fazer para atingir o último nível. Esse vídeo, para mim, é isso. Eu quero atingir o meu último nível, eu quero atingir o meu último objetivo. Criar conteúdo pra internet e poder ensinar vocês um pouco do que eu tive dificuldade de aprender. Ninguém me ensinou, eu tive que apanhar para aprender. E apanhar não no sentido figurativo de eu sofri, ou olha só a minha luta, não. É no sentido de que eu bati cabeça. Eu aprendi, mas não apliquei. E quando eu apliquei, eu não apliquei como eu aprendi. Eu acho que a própria internet é um caso. Claro, eu trabalho com isso, auxilio empresas e trabalho com marketing digital desde 2017. Mas quando eu vou fazer pra mim, normalmente eu fico na última etapa. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo chegar até você. Uma pessoa que tá que nem eu, querendo dissolver todos os aprendizados em ação. Em poder aplicar tudo que conhece, tudo que sabe sobre a vida de maneira prática. Como um algoritmo, como um método, como um jeito definitivo de resolver sua vida. E talvez a questão não seja o método não estar funcionando. Quando você faz pra você, não tem recompensa. Não existe ninguém batendo palma pra você. Normalmente vai ser o povo que vai zoar você. Vai ser o povo que vai falar pra você: para de fazer isso. Por que você tá perdendo tempo? Você tá desde os 10 anos tentando fazer vídeo, e aí? Você não conseguiu nada. Você não vai conseguir nada. Normalmente, o cubo já tá resolvido na tua cabeça. Você já sabe o que tem que fazer por conta da dúvida. Fiquei na dúvida, será que eu seria capaz? Sem querer, enquanto eu converso com você, eu percebi que eu sou capaz. Eu percebi que tudo que eu preciso tá na minha mente. Eu não precisei ver o vídeo pra resolver. Você também não. Você não precisa mais de ninguém pra te ensinar isso. Você só precisa de alguém pra te acordar e falar: tá na hora de agir. Tá na hora de ir atrás do que você quer. Tá na hora do seu passo final. E se você ainda tem dúvidas, fica aqui comigo. Porque se você ainda tem dúvidas, eu vou jogar tudo que eu já sei e que eu tenho certeza que você já sabe pra fora e explicar pra você que você não precisa de mais ninguém, você não precisa de influencer, você não precisa de nada para resolver aquilo que você deseja de fato. Você só precisa começar a acreditar mais no teu próprio potencial. Tudo que você aprendeu até aqui, nesse exato momento, era tudo o que você precisava para acordar e despertar. Tudo que você já aprendeu era o que você precisava para finalmente começar a agir. E se você precisa desse despertar, eu tô aqui para você. Não como um coach, não como um guru, não vou vender curso, não vou vender essas patifarias, porque o meu objetivo aqui na internet é criar minha imagem e poder vender os meus livros que não tem nada a ver com autoajuda. Eu sou escritor de fantasia e de ficção, então realmente eu vou trazer a minha vida, porque um dia vocês vão ler ela dentro de uma fantasia linda e maravilhosa que eu desenvolvo há 11 anos. Se você quiser apoiar minha causa, se você quiser apoiar o meu canal, você já sabe tudo que tem que ser feito. Se inscrever, curtir, me compartilhar. Faz um corte de mim e joga na internet. Pega um corte desse vídeo, joga na internet. Faz o que for preciso para me apoiar, se você quiser me apoiar, que eu vou estar aqui desvendando o mundo, desvendando o cubo mágico, junto com você.